Boa noite a todos. É um prazer ser o primeiro moderador dessas conversas aqui no espaço. É bom dizer que, na verdade, essa coisa de ser artista em Angola não é bem assim. Nós hoje estamos menos preocupados do lugar, estamos mais preocupados com as ideias. Então, essa coisa da moralidade de tudo nem sempre deve ser assim, porque a paisagem, não podemos dizer que uma paisagem é angolana, podemos dizer que uma paisagem é de Angola. Os artistas que teremos hoje o prazer com quem teremos hoje o prazer de conversar são muito jovens, são, como podem reparar pela sua sintaxe das obras, como por eles próprios, e sobre isso conversaremos, têm, vou dizer, uma visão muito novedosa do que está a acontecer no seu entorno. É mais a ideia da paisagem, não sabemos bem se é uma paisagem íntima, se é uma paisagem real, se é imaginária, se tem a ver com afetos, se tem a ver com reflexões. Isso depois vamos saber deles. A pergunta-chave é saber a partir de que lugar é que eles falam. Lugar íntimo, lugar de reflexão, não lugar de país, necessariamente. E essas ideias tiveram um pouco por trás dos conceitos curatoriais usados pela MEC na hora de escolher. A curadoria é uma curadoria que, e em termos da exposição, eu acho que mostra bem isso, Visões do Efêmero, está preocupada com o instante, com o que passa, com o movimento e fixar isto. Fixar aquilo que a rapidez da vida, do dia a dia, muitas vezes não nos permite ver. E os artistas então vão ao detalhe, vão fazer zoom sobre determinadas imagens e que nos permitem dar valor ou não a ter coisas irrelevantes habitualmente. Nesta primeira parte da nossa conversa também falaremos com o Edgar Marcolini, Elda Garcia e Magno Daniel. Eles vão logo de seguida ter uma primeira intervenção para apresentar-se, dizer um pouco como é que se posicionam face à própria exposição e depois também falar de que lugares, este lugar básico do artista, do criador, porque um espaço de reflexão é uma continuidade do ateliê. O espaço é que aqui, em vez de trazer os materiais com que trabalham, trazem os resultados e conseguimos vamos fazer uma primeira ronda para ouvir-nos nesse sentido. Edgar, fale-nos um pouco de si, qual foi o modo em como pensou posicionar-se na exposição e o que é que entende essa coisa do efêmero, como é que foi que trabalhaste? Muito boa noite a todos. Volto a apresentar-me, chamo-me Edgar Marcolino e atendo pelo nome artístico é Marcolino. Tem sido uma experiência muito boa participar neste projeto, uma grande oportunidade e desde já agradeço o FAS por essa oportunidade. E sendo um artista que me dedico mais a paisagens, a representação de paisagens e aquilo que é a representação do FAS, que é a captação da paisagem angolana, eu trouxe esta imagem, não propriamente para representar um lugar, mas sim por um objeto mesmo de inspiração minha, baseado naquilo que é a nossa realidade africana. E então tem sido muito bom. Mas eu quando entrei aqui a primeira vez tive a impressão que era um pintor japonês, podia ser japonês ou podia ser chinês. Porque para a obra em si, a obra retrata um aspecto da tua relação com a paisagem, evidentemente, mas não necessariamente algo que refere-se à sua identidade, vou dizer, como angolano, não. Desde que a obra, no outro espaço, pode ser de qualquer. Sim, é aquilo que acabou de dizer. A arte em si é muito intrínseca, né? E trazemos aquilo que é a nossa representação do ateliê até que é o espaço. E na ausência do artista, temos várias formas de captar ou compreender a própria imagem em si. Então, muitas vezes nós transmitimos, mas eu gosto disso até, que a minha obra fale por si. E isso é muito bom porque
não só ficar limitado em termos regionais, e é como eu disse, como é uma pintura que surge do meu íntimo, em função daquilo que são as minhas captações, inspiração, que eu sou muito observador, então vou tirando de tudo um bocado, no que diz respeito à paisagem, tanto a representação da flora, como esta, né? Que é o céu, a natureza, e também a paisagem natural, a paisagem urbana. Mas tens uma relação com a natureza atualmente? Viajas por todo o país? Tenho e faço muito, porque eu gosto de viagens e sou muito observador. Também uso meios, elementos para captar, como telefones, fazer fotografias, e vou fazendo esse estudo. Porque eu acho que a natureza é muito bela e eu gosto mais da parte gênesis que a parte virgem dela, não é? E por isso é que eu intitulei esta obra Perto da Essência, e que ele demonstra aquilo que é o essencial da natureza. É bom saber que tens estado a viajar nesses âmbitos, né? E por conseguinte, estás a falar da paisagem natural, natureza, mas não é propriamente nesse registro que se movimenta o Helder. Helder, que paisagens são as suas? Quais são as imagens aqui da sala que se respondem com o seu trabalho? As que tu fizeste, digamos. Boa noite a todos. Agora, chamo-me Helder Garcia, sou um artista plástico, trabalho essencialmente com pintura, fotografia e desenho, sou autodidata. As minhas obras são essa e a outra lá no canto. Eu considero o corpo do meu trabalho muito pessoal. Gosto de passar para as pinturas as minhas emoções, como ansiedade, nostalgia, estresse. Gosto de representar o movimento das pessoas em diferentes lugares. E uma coisa que me interessou muito em relação ao tema da FAS, que é o movimento da cidade, foi fazer essas duas fotografias que temos aqui hoje, né, mostrando a do mercado, que tem um símbolo também muito importante, né? Mas as três são pinturas. São pinturas. Só que tu fazes as pinturas baseando-se antes de uma fotografia. Antes de uma fotografia, claro, sim. Essa é a, como é que eu posso dizer? Essas são as etapas do meu processo de criação. Primeiro fotografia, depois pinturas ou desenhos. Eu gosto de entregar mais como pinturas ou desenhos, mas pouco como fotografia. Essas imagens são espaços reais da cidade, do seu entorno, da sua vida familiar, ou do lugar em que vives? Sim. A obra lá da esquerda é de um mercado, né? Eu intitulei a peça O Shopping, com um trocadilho, assim, uma coisa assim engraçada que eu achei. E eu fui aprendendo que o mercado que tem o nome Hoje Ainda, por exemplo, tem um significado muito histórico, né? Que é o de Hoje Ainda é o nome de guerra de uma das pessoas que teve um impacto muito grande na luta pela libertação do nosso país, né? Mendes de Carvalho. E a outra peça é uma peça um pouco mais pessoal, né? Que eu lembro, me faz lembrar a infância, que eu tive uma infância, digamos, muito rígida. E as roupas, a varanda, são coisas que eu deixei ali como detalhe, que era para frisar isso mesmo. Entretanto, isso é também uma mostra de liberdade, não é? Porque a roupa estendida não é uma regra, não é um estendal tradicional. As pessoas muitas vezes adaptaram as varandas para poder estender na cidade. Muitos dos que vieram habitar a cidade vinham de zonas rurais e, portanto, não tinham um estendal e tiveram que improvisar. Sim. É também uma das coisas que eu faço muito, que é sair de casa. Como eu disse, o processo sempre tem sido este nos últimos tempos, fotografia e pintura. Eu saio de casa, ponho o chapéu, fones de ouvido, garrafa d'água e vou fotografando coisas assim que eu acho interessante. E essa foi uma delas. Ótimo. O Magno trabalha de outro registro. Qual é o seu registro? O que é que nos trouxe aqui em Visões da Efêmera? Já agora, boa noite a todos e obrigado pela presença de todos que aqui estão. Eu sou fotógrafo, também escritor, escrevo um pouco. Então, diferente do Edgar e do Helder, eu não pinto, obviamente, conseguem ver, são fotografias. E, assim como eles, também têm um processo que parte da observação. No meu caso em específico, eu tento capturar coisas que para mim fazem parte da essência da Angola. Como podem ver ali, o carro é uma coisa que nós, em qualquer lugar do mundo, seres com um carro,
similar, tu vais quase sempre associar ao que acontece aqui em Luanda. Em Angola especificamente, falando de Luanda. E com as imagens que eu trouxe aqui, eu tentei fazer aqui um exercício de não simplesmente olhar para a paisagem na sua forma natural, que é a natureza, mas ir muito mais pelo urbano. Um pouco olhar para o novo, o velho, um pouco olhar por coisas que fazem parte da nossa memória, acho que comum, né, entre angolanos, e tentei de alguma maneira transmitir isso nas imagens que aqui apresentei. Reparamos que escolheu preto e branco. Sim. Sim. Houve um lado intencional nisso, que é que pretende? Sim, no geral, eu trabalho muito com preto e branco por uma razão muito simples. Eu sinto que, por Luanda, Angola especificamente, ter um lugar muito cheio de cores, algumas vezes para mim, ter muitas cores muda um pouco o foco da imagem. É quase, pelo menos, na minha opinião pessoal, é quase difícil tu meter as pessoas a olharem para aquilo que tu queres, e quando é preto e branco eu sinto que é sempre muito mais direto. Então, sim, foi intencional ter escolhido preto e branco, e é a forma com que eu não trabalho. Trabalho muito com preto e branco, especificamente por isso, porque acho que aqui, pelo menos no meu trabalho, uma dificuldade de combinar todas as cores e fazer com que seja algo equilibrado. Então, preto e branco para mim tira um pouco isso, e na exposição especificamente cria uma quebra, sai um pouco da natureza e depois vai para o urbano, para mostrar preto e branco. Eu, quando vim cá pela primeira vez, eu queria muito saber as referências que estão na base do vosso trabalho. Ou seja, que outros pintores, no caso de paisagistas, que outro fotógrafo vos inspira? O Edgar, que outro paisagista angolano é que te interessa e, no modo geral, e que eventualmente terá te servido como fonte de inspiração? Bom, eu observo muito alguns artistas nacionais, como Cef, também algumas obras de Etona, mas por inspiração mesmo das minhas obras, aquilo que eu me identifico como também a base da apreciação, aquilo que é a minha inspiração, porque é bem verdade que temos sempre uma inspiração guia, né? Tenho como inspiração Marcelo Romani, um brasileiro, e também Chris Long, um italiano também. São paisagistas muito bons. Sim. Dominam bem a cor. Sim, acho que é bom dizer que na história do paisagismo em Angola há uma primeira fase associada, vou dizer, às culturas regionais e o ambiente local e as tradições, mas há outro momento também associado à etnografia. Quer dizer que se o Edgar Marcolino, que for o Arquivo Histórico Nacional, vai encontrar pinturas de etnógrafos da primeira metade do século XX que em Angola iam para várias zonas do nosso país e que tentavam retratar, tal como faziam com as culturas, as paisagens. Há uma relação muito estreita entre a paisagem e a etnografia. Assim que eu acho que o passo seguinte, de certa forma, se te convier, se chamar por ti, talvez seja bom fazer essa visita ao Arquivo Histórico Nacional, ver etnógrafos que estiveram em várias regiões do país e que, como sabemos, a etnografia está muito associada também à história natural, e é por isso que o Museu de História Natural, em última instância, é o exemplo de paisagismo. Entras no Museu de História Natural e vais encontrar no mesmo lugar em que estão os animais embalsamados, está também a etnografia de paisagem, e aí se pode depois encontrar motivos de inspiração para essa busca, essa pesquisa. Eu ponho aqui esse elemento porque isso também ajuda um pouco a compreendermos o nível de ruptura que o Marcolino, sem o saber, faz relativamente a uma tradição e a uma história que não é angolana, mas também é um pouco do mundo. E é preciso perceber isso. Mas esses artistas, o brasileiro que gostas, como é que trabalha, que ecos, tem ecos no seu trabalho aqui ou não? Ou é só um background? Bom, eles exploram mais as tonalidades e não são assim muito. Eles não levam muito a imagem do realismo, então, sim, mas pela composição das cores, das formas. E eu me inspiro pelo facto deles usarem muito a paisagem natural, o céu, a relação céu, as plantas, e eles também trazem muito. Aquilo que é o domínio da cor é essencial quando nós trabalhamos com paisagens, por causa da reflexão da luz, dominar bem os contrastes, e é muito impressionante. E já agora que falou um pouco da história,
veio-me à memória agora o Neves Souza, que também foi um grande artista, já é falecido, mas também ele fez muita representação de paisagens, muito boas e bonitas. Também trabalhou um bocado com escultura também. E eu vejo que nós estamos a dar continuidade, né? Mas temos que ter a base, que é o que se referiu, para sabermos onde foi a nossa identidade em vários tipos de expressões. Eu, como estou a explorar mais a área do paisagismo, então Neves de Souza também é uma das minhas referências, principalmente por causa do movimento. Eu vejo as obras deles e vejo, não vejo algo estático, eu consigo ver movimento. Tu vês como uma planta e tu consegues sentir ela. Sim, ele tem várias fases, mas há uma fase efetivamente associada a esse. Também uma das fontes de inspiração. Sim, não, aqui no seu quadro, né, desse painel, com essa ideia do biombo, muito japonês, também chama a atenção o céu da nossa cidade, o céu do nosso país, os céus. Todos dizem que é uma maravilha. As pessoas que a veem, nós próprios damos-nos conta ao fim do dia que cada dia é uma descoberta. E, então acho que é interessante que tenha feito esse exercício e de facto a peça está muito bela por essa razão também. Obrigado. Sim, o Helder, quando usas a fotografia e tem essa coisa, eu quando cheguei pensei que era. Primeiro pensei que era fotografia, mas depois notei que não, era uma pintura. Quer dizer que o hiperrealismo está na base do teu modo de fazer e de construir a imagem. É isso. Isso é intencional? Conhece o hiperrealismo? Qual é a relação que tens com isso tudo? Eu penso que quando eu comecei a levar a arte mais séria, a desenvolver as minhas habilidades em pintura e desenho, eu comecei primeiro porque vi artistas na internet fazendo hiperrealismo. Acho que desde criança é o estilo que mais me identifica. Sou fascinado por detalhes. Gosto muito de ter detalhes nas minhas obras. E quando falou dos artistas que mais me identifico, né, eu sigo até hoje um artista brasileiro que é o Charles Laveso. Também é um desenhista, é um professor de aulas online sobre fotografia. Ele tem muito isso, mas faz mais desenhos a lápis, né, a preto e branco. E também sigo outros artistas italianos que agora me falham o nome, que têm também estilos de hiperrealismo com pincel. Consegues ter sentir que, fazer aquela, como é que eu posso dizer, chegar, é uma fotografia, depois prestar mais atenção e prestar, e conseguir descobrir que é uma pintura, é algo que eu gosto muito, sim. Dizem que a maior dificuldade dos hiperrealistas é que têm dificuldade em transmitir emoções. Quer dizer, metaforicamente o artista pode dizer, não, tentei transmitir essa emoção, mas quando tu, é como se plastificasses a realidade. Então, o desafio está em poder usar bem a técnica e ainda por cima passar uma mensagem. Então, esse é o desafio. É isso. Mesmo quando estou a pintar, essa é uma das grandes dificuldades, né? Fugir às linhas que eu já faço com lápis para depois pintar. Você depois fica a perguntar, será que as pessoas não vão achar isso muito entediante? Não. Mas é algo que eu gosto. Pelo que vejo, as pessoas gostam muito também. Mas essa idade pode fazer o que tu quiseres. Não tens tempo para retificar. Se não acertares, podes te corrigir. Tens tempo para te enganares, construir, voltar a começar tranquilamente. Okay. Sim, não deves ter medo de ninguém, essa idade. Se tiveres medo já e receio, não vai dar. Precisas pensar, mas além do medo. Né? O Magno, a fotografia. Há fotógrafos angolanos muito bons. Já sei. Bem, a fotografia aqui, Angola, por acaso, é um formato de arte já muito antigo, muito praticado. Eu acho que fora do mercado de arte em si, acho que em todas as casas nós temos um pedaço do que é a visão dos fotógrafos angolanos. Sei que muita gente, no meu caso específico, na minha família, nós tínhamos um senhor que não era para a altura, ele provavelmente não se considerava um artista, mas ele nos fotografava enquanto família. Sério? Sim, o nome dele era Papi, era um senhor congolês e ele, acho que quase todos os meses, num dos sábados do mês, ele passava em casa e fotografava. Anos 80, 90? 90 ou 2000, porém, que é o que estava a crescer e estava com uma noção do que essas coisas. Já houve uma vaga na arte contemporânea africana em que todos os fotógrafos, vou dizer, de costumes, de hábitos, de festas, de famílias,
entramos para as galerias também. Sim, sim, eu acho que, pronto, posso estar equivocado aqui se calhar, mas eu acho que pelo menos os fotógrafos que eu tenho como referência no continente, um deles, o nigeriano Akimbode Akimbi, o Akimbode mostrou, a mim pessoalmente mostrou alguns trabalhos desse tempo, em que ele havia começado e que não era necessariamente o trabalho de fotografia urbana, que é a coisa com a qual mais me identifico e que também me importa um pouco para o meu trabalho como inspiração. Mas aqui em Angola, falando de fotógrafos angolanos, nós somos muitos. Aqui na sala temos alguns que eu aprecio bastante, o Rui Magalhães está aqui, o Flávio acabou de chegar, mas são já, digamos, né, um pouco mais minha geração. Antes deles, obviamente, nós temos muitos outros nomes, Quilões é alguém que eu olho, o Edson Chagas também, já acompanho muito o trabalho dele, mas no meu caso em específico, como fotógrafo, eu tenho muita inspiração do que é a fotografia urbana africana. Pessoas como Akimbode, um pouco do sul-africano, tem um sul-africano que por acaso agora não também vamos escapar, que na verdade foi o Flávio mesmo que me apresentou, o Santo Mukoken, exatamente. São fotógrafos que, digamos, no início eu fui olhando e fui transportando um pouco do que é a visão deles, a composição, a maneira como tentam organizar as fotografias. Muitas das vezes não são composições muito simples, são composições mais agitadas. No caso do Akimbode, por exemplo, o Santos já é um pouco mais composições calmas, dependendo do projeto em que ele estava a trabalhar. E eu acho que é isso, eu acho que a fotografia tem muitas ramificações e eventualmente nós vamos experimentando até descobrir o espaço em que nos sentimos mais confortáveis. Eu pessoalmente estou mais confortável na fotografia urbana e acho que é o espaço em que eu tenho trabalhado e sinto que dá para fazer alguma coisa. Eu traço imediatamente um paralelismo entre a fotografia do detalhe com a natureza morta. É como se tu fizesses em fotografia aquilo que outros fizeram em pintura. Fixar um momento, no caso, pode ser uma paisagem, pode ser um edifício inacabado, pode ser... Transformas esses objetos que são grandes, como se fosse uma natureza morta, um instante, e depois, nessas que aqui apresentas, não tem figura humana. Tens algum problema? Tem que ter apenas uma figura humana, tem que ser uma figura humana, mas que por acaso também parece meio morto, no sentido poético da coisa, porque a ideia era mesmo essa, era mostrar a paisagem urbana, mas não nesse contexto da natureza, era um pouco olhar para as coisas que nós normalmente não prestamos atenção, mas que se formos olhar, eu acho que nós temos aqui, nós temos muitos prédios inacabados, nós temos muitas obras que metade já está bem em cima e a outra metade ainda está aqui por se construir. Então é essa dinâmica, essa dualidade é o que eu sentei aqui um pouco com essa exposição. Coisa bem Nesta fase da nossa conversa, talvez nós pudéssemos passar também à audiência a oportunidade de fazer alguma pergunta, de modos a que fechássemos essa primeira parte com perguntas da audiência relativamente ao trabalho destes artistas e o interesse que possa ter despertado alguma das obras aqui presentes. Por favor. A minha pergunta, eu por acaso tenho pergunta para os três mesmo. Pronto, queria perguntar ao Marco, né, qual é, em pintura, principalmente, imagina, se alguma coisa transversal entre todas as pinturas alguma vez feitas, deve ser essa coisa que a pintura tem, que é a tensão entre os contrastes, né? Quando tu começas a ter tensão, estás a pintar e começas a puxar contrastes, sabes que estás a começar a esculpir, ou seja, estás a sair daquela coisa plana, duas dimensões para 3 dimensões. Então a minha pergunta era mais como é que o teu processo começa para essa questão que é muito transversal para a maior parte dos pintores, né? Até regra geral, começamos a pôr coisas na tela e depois a tela começa quase que de volta a dizer-nos mais ou menos o que é que está-se a passar, né? E eu queria saber como é que tu começas isso. Para o Helder, se calhar faço as 3 de uma vez, né? Para o Helder. Portanto, a impressão que eu tenho olhando para o teu trabalho, é que tem muito essa coisa também que é a teoria de cores, que é a sucessão de camadas. Eu não sei se estou errado, se pintas com acrílico. Acrílico. Então, a minha pergunta para mim é se tu trabalhas sempre com a tinta, sempre ela espessa, se trabalhas com transparência em algumas obras, como é que tu abordas essa questão da técnica, né, em pintura? E para o Magno, eu queria saber da tua técnica em câmara quando estás a fotografar, como é que tu lidas com a técnica em câmara? Por favor,
Podes começar a responder. Sim. Obrigado, Rui. Bom, a minha técnica, né, o processo de execução das minhas obras, eu gosto muito de arriscar. E arriscar digo no sentido de... Primeiro normalmente faço sempre um esboço daquilo que eu vou fazer em grande escala, em grande obra que está um tamanho muito maior. Então, eu primeiro mesmo é fazer um esboço, que eu uso geralmente aguarela, guache, mas eu gosto de, quando eu digo arriscar, no sentido de exige muito de mim no momento da pintura, porque nunca sou fiel ao esboço. E isso, para mim, não vejo isso como algo errado. É uma coisa dinâmica que acontece naturalmente. Mas, em termos de camada das cores, eu vou fazendo, não de uma forma geral, tipo passar uma de mão em todo o quadro, mas eu vou fazendo ele mesmo, assim por escala. Eu posso ter uma parte já mais ou menos detalhada e ter ainda outra parte em branco. E eu acho isso muito bom, porque à medida que eu vou pintando, eu vou sentindo a obra, como é que ela está a ficar, e também traz-me aquela motivação interior, porque sou um bocado ansioso quando estou a pintar. Eu gosto de pintar e quero ver já o resultado. E sabemos que isso, em termos técnicos, não é aquilo que é a pintura, por exemplo, pelo que eu aprendi no academicismo, existem procedimentos. Normalmente os instrutores diziam que tu tens que passar a tinta toda, a primeira camada, depois vais passar a segunda. Eu acho que isso depende muito do material. Eu trabalho mais com acrílico, mas também trabalho com óleo. Mas o acrílico, para mim, ele seca muito rápido. E eu, como pinto muito rápido, e sou um bocado ansioso para ver aquilo que eu estou a fazer. Então, ponho tinta espessa. Se notar na minha obra, tem alguns detalhes que tu consegues sentir mesmo a tinta lá na tela. Isso é propositado. Não só por essa minha ansiedade, mas eu gosto que as pessoas sintam. Não confundam, não sou muito como eu, né? Eu gosto que as pessoas vejam que tem tinta na tela, né? E traz aquele toque. É pintura, mas... então, é mais ou menos dessa forma que eu faço o processo. Diferente do que ele já estava a dizer. Eu gosto de ser mais fiel mesmo às minhas fotografias. Acho que é um desafio que eu encaro. Eu encaro a pintura, o hiperrealismo como um desafio. Tu pensas muito em rendering? Estás a fazer rendering quando estás a pintar? Renders. Rendering é tipo... é como se estivesse a produzir textura, estás a ver? Sabe os programas que te dão textura, os modelos 3D, essa coisa toda? Aquilo é detalhes, né? Mas pronto. Ok, não percebo muito desse conceito, mas quanto àquilo que estavas a falar sobre camadas, não pinto por camadas. Já pesquisei alguns artistas que passam a primeira camada, depois a segunda, depois vão descobrindo as cores. Mas eu sou mais tipo, parece que gosto de acertar a cor logo na primeira, logo na segunda e vou fazendo assim, preenchendo o quadro todo. Não pinto por camadas. Camadas, se calhar, naquelas partes onde não há necessidade de ter tantos detalhes, onde só há uma cor única, né? Por exemplo, no quadro ali, há uma parte que só tem um amarelo, aí eu posso passar uma, duas camadas, não há tantos detalhes. Mas quando há detalhes, eu sinto que se eu passar uma camada, eu já perco os detalhes, então não tenho como fazer isso de passar a primeira, a segunda. É mais ou menos isso. Ok, obrigado pela pergunta. E acho que você muito mais por tu queres. Termos técnico, a minha fotografia é muito instintiva, diria. Até agora tem sido muito isso. Estou a tentar mudar um pouco o processo para uma coisa, se calhar, um pouco mais pensada nesse aspecto. Mas em termos de composição, em termos de como as fotografias são produzidas, é mesmo algo muito instintivo. Identifico alguma coisa que me interessa e quase que automaticamente a composição aparece para mim e faço as imagens. Agora tenho tentado puxar um pouco do outro lado, que é definir um pouco antes. Eu sei que os pintores, por exemplo, o que o Edgar teve aqui a falar, ele faz uma imagem por tentar pintar aquela imagem. Tenho tentado trabalhar um pouco nesse espaço, mas para mim ainda funciona muito melhor quando eu identifico o que me interessa, pouco a rua especificamente com uma coisa na mente, e a partir daí é quase que instintivo a composição, meio que se forma. Honestamente, não acho que não tenho aqui um processo muito... até não diria padrão, muito complexo no que é produzir a imagem em si. Eu acho que o mais complexo para mim tem sido, depois de produzir a imagem, como é que eu agora
conceitualizo a imagem, como é que agora vou tentar apresentar, e tem sido isso. Tu costumas pensar na imagem preto e branco, por exemplo, há muitas mirrorless que já vêm com viewfinder com preto e branco, né? Mas tu, como é que tu olhas para a imagem e pensas isto a preto e branco vai ficar bem, ou tu fazes e depois eventualmente tu vais ver se ficou bem? Tem aí duas possibilidades. No geral, eu fotografo já preto e branco. A parte das vezes eu defino a câmera preto e branco, pouco a pouco decidir um preço. Em alguns casos, quando eu não tenho noção do que é que eu estou à procura, aí sim eu vou a cores, porque depois me permite trabalhar a imagem e verificar o que é que funciona melhor. Mas a minha base mesmo é câmera preto e branco e não sei, depois... Temos de passar a outro momento. Senão vamos pedir o Rui para melhorar a conversa. Então aí podemos chegar a esse tempo. Dividimos, terminar. Eu acho que o Rui já perguntou um pouco da minha curiosidade, mas antes disso eu queria parabenizar o Marco, né? Realmente é um trabalho muito grande, eu gosto muito da observação das coisas. Eu queria perguntar uma escola intuitiva, porque eu curioso dizer, eu também estou sempre a pintar selos. E eu meio que uso o selo como cobaia para completar o sentido da primeira mensagem que ainda você falou. Então, quando eu pinto o selo negro, deu uma justificativa para fazer isso. E não sei se é por ver de coisas já como isso para mim é tudo muito exercício, eu consigo desenvolver, posso aprender. Eu acho que o céu, apesar de ser rosa, como a Adriana já disse, aqui temos céus que às vezes surgem no final do dia, às vezes consegue ver pelos olhos, as tuas mãos. Eu gostaria de saber o que é a percepção dessas coisas. Melhor deixamos a Paula fazer a pergunta, depois responde já tudo uma vez. Paula, por favor. Primeiro, nós parabéns, é um trabalho muito bonito, né? Obrigado. E a minha curiosidade tem a ver com a composição em painéis, como a Adriana falou, metam iones, mas também metam uma ideia de paisagem no que é construída. Ou seja, nós não vemos, nós quando vemos assim, mas quando a paisagem é construída, este ela acontece assim. Eu queria saber se foi intencional essa montagem, ou se foi por, sei lá, não havia tela maior e então foi construída. Marco. Vou responder primeiro aqui olha, essa composição, conforme disse, o verde e o rosa é uma composição bonita, mas eu quis fugir um bocado daquilo que eu comum. Nas minhas observações, eu observo muito a obra também de outros artistas e vejo que há muito céu laranja que eu comum. E eu fui observando muitas vezes, principalmente no fim do dia, e vejo esse tom de rosa, que é uma cor que surge, né, da reflexão da luz, e o azul também ali um bocado. E é um momento muito efêmero, único, e nós não temos isso todos os dias. Há tempos eu vi o céu assim, dessa forma, eu tive mesmo que ir a correr à janela e chamei a minha esposa, porque ela estava curiosa ainda também. E acha aquele céu assim, rosa, mas o céu, o céu assim laranja. Eu disse, olha, vem ver como é que está o céu. E ele estava exatamente assim. Então, para mim, esse detalhe, né? São momentos únicos, né? Não queria falar naquilo que é o comum. E se notar também, houve também aqui uma quebra, né? Em termos de momento do céu e momento. Tu olhas para as plantas, para as árvores, parece que é 12 horas, ou 13, 14 horas, mas tens um céu do fim do dia. Então, esse contraste também foi propositado. Como eu disse, não gosto muito gosto de fazer uma mistura de surrealismo com realismo, que a minha obra fale por si, que as pessoas vejam e tenham essas interrogações. Isso é uma coisa intencional. Então, aqui a representação do céu foi mesmo propositada, esse rosa, porque é um momento único. E já aqui para responder também, há exceções, né? Os quadros em exceções foram também propositados, né? Obviamente podíamos ter um quadro único, né? Mas eu fiz exceções assim para fugir um pouco do padrão comum, né? E já que despertou essa curiosidade, foi mesmo intencional. Talvez um olhar a cerâmica japonesa e o vinho, esses períodos, acho que devias olhar um pouco para a arte
japonesa, a história da arte japonesa. É, daquilo que estás a fazer que parece, se não dissesse, podia ser, se um bocado, podia ser qualquer artista, qualquer partido. Na nossa conversa de hoje, temos o segundo momento. Então vamos fechar esse primeiro momento, vamos começar o segundo momento para vamos fazer considerações finais entre todos. Portanto, eu convido agora o Rui Magalhães e o Tiago Mendes para... Estamos na segunda parte da nossa conversa, uma conversa que está associada à exposição Visões do Efêmero e que pretende reconstituir os processos criativos dos artistas que aqui participam. No caso, temos Rui Magalhães e Tiago Mendes Abrantes, dois artistas que participam da exposição com propostas diferentes. Pode haver ecos de um e do outro no seu trabalho, mas cada um surge de um lugar diferente, desse lugar da paisagem de reflexão diferente do que falávamos. Tiago, fala-nos um pouco do seu processo criativo e o que é que nos trouxe aqui nessa exposição. Boa noite, sou o Tiago, para quem não conhece. E então, eu aqui tenho esta parede central, né? Tanto de um lado como do outro é o meu trabalho. E deste lado temos uma série de gravuras, que é um processo de uma técnica de impressão, né? E do outro lado são desenhos e fotos de tamanhos e estilos variados. E o meu processo, eu diria que a base fundamental do meu processo é mesmo o desenho. É o que eu mais faço e é o que eu mais gosto de praticar. E a partir do desenho, outras coisas podem surgir, né? Como uma pintura, como uma animação, uma impressão deste género que tem como base um desenho menor e depois transformei nisto. Mas também a fotografia, o desenho e a fotografia, somente a fotografia por telefone, diária, assim, fotografia urbana, são coisas que eu faço com muita frequência. E acho que dos meus amigos que estão aqui, quem me conhece, vê a minha rede social, eu todos os dias estou sempre a fotografar nuvens, e o sol, e o céu, e o chão, e o reflexo, e não sei o quê. Até conheço pessoas que se chateiam porque estamos a andar e eu tenho que parar para tirar foto num reflexo. Se calhar o Luís entende isso também, porque eu conheço também o trabalho dele assim, de foto. Mas, então isso são coisas que depois, eventualmente, eu uso como base ou apontamentos para depois desenvolver ideias mais... Uma das paredes da impressão que, vou dizer, abusas do esboço de uma obra terminada. E acabas de dizer, efetivamente, que gostas do esboço como obra, portanto, como o processo como parte da obra em si. Ou isso é interessante porque eu não diferencio. Para mim, esboço é... Se eu decidir que acabou ali, pode ser uma obra, né? E eu gosto por isso é que eu gosto de expor como aquela parede, assim tudo... Gosto dessa transparência do processo, né? Ter ali, pode ser um papel só com risco, ao lado de um desenho mais completo. Eu gosto de tentar complementar da ideia de acumular, né? A ideia da acumulação. O Rui tem um processo um pouco diferente, porque aquilo que ele nos traz aqui é um pouco diferente de coisas que ele mostrou em outras exposições. Rui, o que é que pretendeste com estas duas peças que nos trazes e em que fase do seu processo, da sua trajetória estás para chegar a esta oferta que nos fazem? Bem, primeiro, boa noite, obrigado pela presença de todos. E se calhar é importante dizer que isto são duas imagens de um grupo de 30 e a escolha destas imagens foi em participação com a MEC. Pronto, a MEC já tinha uma ideia do que ela queria para o tema da exposição e isto é um trabalho que foi feito entre 2022 e 2023. E o meu trabalho, de regra geral, é formado por literatura. Eu acho que só mesmo há uns 10 anos atrás é que eu acho que a estética dos outros artistas visuais influenciavam assim, ao ponto de marcar o meu trabalho. Mas já há muito tempo que eu trabalho sobre pesquisa
E então o resultado estético é sempre o que foi deliberado dessa pesquisa. Então, isto são duas imagens que eu fiz, duas de 30 que eu tenho feito, que eu fiz em 2022 e 2023, na zona leste de Angola, na região do Cuito-Cuanaval. O rio Cuito-Cuanaval é que dá o nome à região, um rio, assim só a nível de contexto, nasce na zona planáltica, na zona montanhosa do Bié, passa pela ex-província de Quanto-Cubango, agora é dividida em duas, junta-se ao rio Cunene, atravessa a Namíbia, entra para o Botsuana e vai até o delta do Okavango. Isso do ponto de vista geográfico. Do ponto de vista, eu diria, de contexto político, a região do Cuito-Cuanaval, pronto, julgo que a maior parte das pessoas tem alguma noção, alguns dos confrontos, diria, dos mais difíceis e sangrentos aconteceram nesta região. E quando se começa a entrar na história dessa região, na história política, a questão geográfica, essa coisa toda, o rio aparece constantemente, mas muito passivo, mas com um papel também muito determinante na história. Por exemplo, nos finais da década de 80, quando se dão-se esses confrontos nessa região, várias pontes eram implodidas, elas, né, na tentativa, porque estava do outro lado a Asfala e do lado oposto a Asfala. E o rio sempre ali a decidir, a moderar um pouco a relação entre os dois lados. E depois tem o fato do rio também ter a utilidade que tem para a população, né, para a vida e os costumes da população. E se calhar, num ponto mais presente, do momento mais presente, a região do Cuito-Cuanaval é considerada uma das regiões mais densamente minadas no mundo. Então, o Rui está a dizer que essas lâminas de sangue que nos traz, que podem ser lâminas de sangue, exato, fazem parte do luto? Fazem parte do luto. Na verdade, eu tenho quase que intencionalmente evitado imagens que nos remetam diretamente para aquilo que eu quero tratar. É uma trapaça, por um lado, mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Faz sentido. Eu acho que acaba por interagir porque isto é uma paisagem que participou destes eventos. Podemos pensar dessa forma. O rio é um corpo, né, e teve o seu papel nesses eventos. E a minha prática, na verdade, muito da minha prática de fotografia são hábitos que eu venho a fotografar o centro de Luanda. Por 6 anos eu longos dias andava pela cidade e habituei-me a fazer várias séries no mesmo sítio, muito para fugir dessa ideia de tentar perseguir uma obra, né? A dada altura eu percebi que uma das estratégias que eu podia usar para não estar constantemente a bater contra a parede era não perseguir uma coisa específica. Percebi várias, com alguma sorte poder ficar facilmente identificada e eu seguir dali com a construção, ou depois cruzar todas essas, e eventualmente alguma coisa. Então, este trabalho, na verdade, é feito dentro de um contexto em que outros projetos também estão a ser feitos, como tu disseste, há um outro projeto do Cuito-Cuanaval, que tem a ver com as minas, basicamente são retratos de mulheres que fazem trabalho de desminagem. E esse trabalho é um pouco nessa sequência, que é um pouco de tentar, para ter uma ideia, Luanda a Cuito-Cuanaval são 1.200 km. Eu posso estar errado, mas isso deve ser o dobro, isso deve ser ir e voltar de Lisboa a Madrid. Provavelmente. Então, quando eu vou para lá, a ideia é tentar fazer o máximo que eu conseguir fazer, não em quantidade, mas o qual eu consigo pegar 1, 2, 3 séries e trabalhar nelas, mas sempre com essa coisa aberta, né, que elas podem ou cruzar-se ou não. Então, Cuito-Cuanaval não é a primeira vez que um artista angolano, e não só o artista angolano, artistas vão a essa região para inspirar-se. Sabe que nos anos 90 um grupo de artistas lá foi, Carlos Garaicoa, Dave Young, Fernando Alvim, foram a esta zona para depois fazer... mas disseste que as suas obras têm uma base literária muito forte. Do que é que estás a falar concretamente? Escritores, diz lá. Escritor, pronto, agora se calhar não vou mencionar nenhum, mas eu costumo seguir sobretudo oficiais militares. Sim. Muitas destas coisas é mesmo só para ter contato. Às vezes é uma questão de respeito sobre aquilo que se está a trabalhar, sobre a memória. Então, convém abastecer-nos com um mínimo de informação. E o engraçado é que isto depois abre os horizontes. Quer dizer, a questão visual não começa necessariamente com uma questão visual. Às vezes começa com uma pergunta, às vezes começa com
questões de curiosidade, e isso paulatinamente vai se construindo. Ou seja, às vezes eu devo ter ido ao Rio de Carnaval em 2022, 2023, umas 9, 10 vezes, e estas imagens eu fiz provavelmente na última viagem que eu fiz ao Rio de Carnaval. Algumas das imagens do Rio. O Rui tens no Rio de Carnaval, mas o Tiago se moveu sempre entre Chicago, State, Luanda. Qual é a tua abordagem? Então, eu cresci em Luanda, saí com 18 anos para Portugal, 6 anos em Portugal, depois 7 anos nos Estados Unidos. E regressei há mais ou menos 2 anos e pouco. Qual é a influência dessa sua viagem ou permanência nos Estados Unidos que terá influenciado o trabalho que faz, os modos de fixar a imagem? Acho que, como acontece a muita gente que sai do país, sair faz olhar mais para dentro, né? Então eu voltei a olhar muito para Angola e tentei sempre vir buscar mais a Angola, porque eu vinha com frequência. Então comecei a reparar muito mais, sempre que vinha cá, fotografar mais, explorar mais e tal. E aqui em Angola eu estou entre Luanda e Cabinda, porque a minha família é materna é de Cabinda. Então Cabinda também está muito presente em muitos dos trabalhos que eu faço, especialmente também muito desse tema da paisagem que eu faço com as nuvens, e aqui neste caso não tem, mas do outro lado o oceano e as nuvens e tal, tem a ver com o horizonte de Cabinda e as plataformas de petróleo, que é uma memória que eu tenho de criança, e não só eu, mas partido com a minha mãe também, que é de ver as plataformas em chamas, né? Com a chama. E há uma história da minha mãe que eu me lembro sempre, que ela saiu de Cabinda com 12 anos para vir a Luanda a primeira vez. E veio à praia à noite e estranhou não ter fogo na praia. Porque ela achava que era um fenómeno natural, né? Então ela, na cabeça dela, todas as praias tinham fogo. Então eu gosto dessa ideia de uma coisa que não é natural, ou está ali uma coisa quase invasiva, né? Conseguir fazer parte, ou naturalizar-se de uma forma meio, sei lá, meio perversa, ou meio também... Mas também era bonito, né? A pessoa olha para o mar, tem fogo. A primeira vista é bonito, parece que está sendo o pôr do sol. Só que há qualquer coisa ali que tipo, não está bem, né? Em vários níveis, não vamos entrar por aí, mas... Falaste da influência da memória da sua mãe, mas... Ela está viva. Não, assim parece. Só para... Agora deu um infarto. Sim, só para... Não é um infarto, não, ainda bem, ficas pelo presente. Mas eu acho que era bom também pensar a sua obra com relação à obra do Beda Brandes, que não é uma obra conhecida, não é uma pública muito conhecida, mas que, para quem conhece, quem já teve contato com ela, sente que é um trabalho muito sólido. Há alguma relação? A obra visual? Ou... Visual. Visual. Sim, o meu pai também pinta e desenha, e sem dúvida eu tenho influência dele, né, que eu cresci nesse contexto. Mas não só dele, eu cresci no contexto do Elinga, observei tanto a parte do teatro, como o António tinha um ateliê lá, quando eu gostava de tentar me infiltrar lá dentro, ele não deixava. E não só eles, mas também o Quiluanjo, o Ionamino, o Marco Cabenda, foram pessoas com quem eu convivi desde muito cedo, né? E tanto o Ionamino como o Cabenda, houve um período ali, 2002, 2003, que eles até começaram a fazer workshops, coisas assim, papel machê, e a ensinar a desenhar. E eu participei, era todos os fins de semana eu ia lá desenhar com o Ionamino e com o Marco. E até uma frase uma coisa com o Ionamino que eu nunca me esqueci, que é, eu estava a desenhar qualquer coisa, eu estava sempre a mexer o papel para fazer um círculo. E ele disse, não faças isso, não podes mexer a folha, porque se tu um dia tentares desenhar na parede, não vais poder tirar a parede. E isso foi uma coisa que sempre ficou também comigo. Mas, sim... Falando de Elinga, sim. Há outro paisagista que é o Antônio O. A parte da obra do Antônio O são paisagens. Paisagens, a influência da pintura matérica, o uso de materiais da terra, de cores naturais,
tudo isso de pigmentos diversos informam parte da pintura do António dos anos 80 e 90 e que terá influenciado uma geração enorme. Então, no início falámos da influência da etnografia na pintura, no paisagismo, é uma fase, né? Provavelmente no século XX, anos 170. Depois tem uma segunda fase, que é essa fase do António O, e depois vou dizer, me arrisco a dizer, ainda no tempo colonial, uma fase daquilo que chamam a queimada. A queimada é basicamente aquela pintura de incêndios da natureza. E depois há esta fase que vocês estão a começar agora. Porque eu acho que é preciso tentarmos calçar a história com alguns marcos de referência daquilo que estamos a fazer hoje. Para percebermos depois o que vai acontecer no futuro. Né? Então estamos aqui com duas propostas diferentes. O Rui, com essa densidade que lhe caracteriza, o Tiago com essa história familiar, outra história da pintura e do esboço como documento. Vocês, quando foram convidados a ver a exposição, o que é que pensaram? Não sei, dialogaram também com os outros artistas? Vocês viram antes a obra dos outros artistas cá presente? Não sei. Não? Sim, eu não vi estes trabalhos. Eu já conhecia o trabalho do Rui, conhecia o trabalho do Magno e da Liliane. Por acaso não conhecia nem o Marco Link, nem o Helder. O Helder acho que já tinha visto, mas não tinha a quem associar. Mas não vi nada antes. O Tiago estava a falar da influência de Yonamin, etc., dessa geração. Sim. Qual é a relação que tens com a geração, vou dizer imediatamente anterior, mas também convivo contigo neste momento? Porque eu acho que vai ser interessante ver o seu trabalho em oposição, provavelmente, a muitos dos artistas que ainda estão a trabalhar neste momento. Muito bom mesmo. São uma pergunta difícil. Não sei, eu tento informar-me o melhor que posso. É sempre interessante olhar para artistas que estejam trabalhando no mesmo contexto e partilhem as questões da nossa memória coletiva. Claro que eu várias vezes consigo encontrar-me em termos daquilo que me interessa em trabalhos nas obras dos artistas larganos. Mas é como eu disse, para mim é mais uma questão de, com consulta de arquivos, estas questões, como é que isto realmente me vai saturando. Então eu acho que nesse aspecto, um Oscar Ribas, por exemplo, tem mais influência no meu trabalho do que qualquer outro artista visual, mas de longe. De longe. Então eu lembro-me de estar a ler Oscar Ribas e perder-me completamente, né? Porque eu acho que uma parte importante de perceber autores como um Oscar Ribas é perceber um pouco, é ter algum interesse pela história da Angola. E nessa aspecto é que eu acho que a nossa história também é mesmo muito particular, né? Desde a anterior chegada dos europeus e depois todo o processo que dá início à escravatura, né? Toda essa resistência que nós sempre tivemos, né? Isso criou dinâmicas muito próprias e depois esta nossa região foi muito desventrada, né? Muitas pessoas foram levadas para a escravatura e eu acho que nós hoje ainda de várias formas, né? A independência e outras questões, outros eventos têm tentado trazer isso e sarar estas questões, e eu acho que a arte também é a continuação disso. Então, pronto, artistas como o Oscar Ribas, como o Tom Jacinto, esses proto-nacionalistas inspiram muito. Porque eu acho que é um espírito que se perdeu. Nós hoje, eu estava ontem a conversar com um artista amigo e eu dizer que eu acho que hoje nós temos uma preocupação tão grande com o sucesso, e depois eu olho para estes artistas desse período e eles tinham um manancial de preocupações e isto talvez não fizesse muito sentido. E eu guio-me um pouco essas questões. Isso realmente é que me move. Abramos aqui outro momento de perguntas da audiência. Acho que a diferença da primeira parte, desta parte, menos tempo, mas mais densidade, e por conseguinte podemos conversar à vontade. Por favor, Mário. Eu tenho uma questão especificamente com o Rui. Eu sei que como artista tem estado a experimentar também agora não, digamos, há algum tempo já com a pintura, e eu gostaria de perceber, ou se pudesse, como é que achas que essa relação entre a fotografia e a pintura, como é que achas que o facto de estás agora a pintar tem influenciado a tua fotografia? Acho que é uma coisa que já conversamos um pouquinho sobre isso, mas se calhar... Não, na verdade o meu passado é pintura e desenho.
primeiro, mesmo em casa, nós tínhamos muito hábito de desenhar, nunca desenhei assim nada de hiperrealismo, nada com formas muito, né, assim, muito reais. Mas era o simples ato de tu ficares muito tempo a fazer uma coisa e perdeste ali, havia isso. Pintura e fotografia são muito mais parecidas do que parecem, e não é só uma questão visual. A questão, e ao bocado foi a pergunta que eu fiz acho que fiz a ti mesmo, que é, em teoria de cores, uma coisa que se fala muito é a atenção, né? Como é que tu olhas para uma imagem e ela é assim meio mística, né? Tem né, a questão do belo, essa coisa toda. Depois depende muito de quem olha, mas vamos imaginar que é um consenso. Então, isto é um princípio que a pintura também tem. Ou seja, é uma superfície de 2 dimensões, mas que a dada altura tu consegues quase ver, né, um mundo tridimensional nessa imagem. Então, eu acho que nesse aspecto, sim. E depois, quando se trata das questões visuais, há muitas questões que se interligam, que se cruzam, né? A questão dos pigmentos, a questão dos pixels, toda essa questão. Então, eu tento abordar a fotografia um pouco como abordo pintura acrílica, que é preparar, não é uma coisa que regra geral, um improviso, que é uma coisa do momento, mas é preparar. Às vezes tens de fazer um mini projeto, dependendo da escala da tua obra, tens de fazer um mini projeto de preparação para poderes partir. E fotografia é exatamente isso. O ato de fotografar, muitas das vezes, é uma coisa de... são 5% se calhar de trabalho. Agora, planear, por exemplo, se vais sair do Luanda, logística, saber se estás a viajar na altura certa para fazer as imagens que tens de fazer, se estás a ir para a parte certa do país, naquela altura do ano. Porque depois é uma coisa que na fotografia é importante, que é a luz, mas mais importante do que a luz é a qualidade da luz. E depois tens de ver se isso alinha com o teu subject, se não alinha com o teu subject, por aí. Mas a relação entre pintura e fotografia é muito próxima, muito, muito próxima. Paula, por favor. Queria aproveitar e dar os parabéns aos dois também. Tenho 2 perguntas, uma para cada um. Para Tiago, tem a ver principalmente com a outra parede e com a... A mim parece que o cinema faz parte desse universo. Eu não sei se é uma grande influência não, porque esses esboços como obra final parecem sempre pedaços de uma storyboard que está para vir ou não sei. Então não sei se são desenhos finais, são partes de coisas que podem depois se tornar outras narrativas. E para o Rui, voltando um bocado aquela hora que estavas a explicar um pouco a questão das imagens e da construção final do produto, e lembrou-me um conceito que são os exploradores não humanos. Fotografias falam que é da fotografia enquanto objeto em si, que tem depois uma dimensão não só visual, mas táctil, tridimensional. Eu queria saber se esse pensamento faz parte do teu processo nessa parte final e quando começa a pensar em como faz a apresentar isso. Por favor, Teora. Sim, o cinema é uma influência muito grande e eu cheguei a estudar também cinema e a trabalhar em cinema e é uma coisa que eu consumo muito também. E sem dúvida eu tento trazer e também faço animação e tal, então aqui realmente há coisa daqui que vem de animações que eu nunca terminei, mas ao mesmo tempo, pelo que eu disse ao Michinge, é que mesmo o esboço eu tento considerar como obra finalizada, por isso é que eu tento expor tudo em conjunto, né? Mas sim, é uma influência muito forte. A questão está, e se calhar remete outra vez à questão da pintura, né? Eu tenho a mania de ver pinturas, por exemplo, chegando aqui, já tento sempre... E em fotografia, eu por ter essa ligação com a pintura, eu vejo sempre a fotografia, óbvio, como uma questão plástica também, desde a escolha do papel, se a impressão, né, de pigmentos, a impressão a jato, estas questões fazem sentido se elas são aplicadas um pouco também, tendo em conta que a imagem está a tentar representar. E então, é um trabalho que tem a ver com o objeto, né, a luz, a forma como é captada e depois o tipo de impressão, o tipo de iluminação na instalação, quer dizer, tudo isto para ter exatamente essa sensação tátil, que é muito típica da pintura, que a fotografia também consegue. Mademoiselle Moreira. Não, a minha pergunta era sobre a técnica também do Rui especificamente, porque a primeira vez que eu vi as suas fotografias, eu disse, isso é double exposure, tipo, o que é que estava a acontecer quando tu captaste esse momento? Fiquei bem curiosa. Não, é um vídeo quase. Não, é uma única exposição, lá está, é escolher o lugar. Eu tanto sair
e tomar notas de coisas, às vezes, né? Eu antes de ir para o leste, fui muito para o sul. Planalto, Huambo, quase 2.000 metros de altitude, e depois chegava e quando começava a pegar no material e começava a dizer, uau, espera aí, o que é que se passa? Que luz é esta? Tu percebes que as coisas têm uma atmosfera diferente. E depois é escolher um pouco os temas também em função disso. Quer dizer, não é muito à vontade do que é que eu quero fazer, mas é as condições que eu encontro e como é que eu uso isso a meu favor. Então, fotografar, o Cuico Carnaval é uma zona completamente plana. Tu vês quilómetros e quilómetros, é tudo assim, flat, completamente plano. E eu não sei se é essa característica que faz com que a luz parece que não cria muitas sombras e essa coisa toda. E depois, pronto, isso com técnica, com conhecer o papel. Eu acho que às vezes é mais importante conhecer o medium que tu vais imprimir do que a técnica em câmara, porque há muitas coisas que depois podem ser um pouco trabalhadas, mas se tu imprimires, se tiveres uma boa técnica em câmara e não souberes que papel estás a imprimir e como é que isso valoriza o teu trabalho, a coisa pode ficar mesmo por ali sem. O resultado pode ser ainda pior, né? Se não conheces o medium. Porque é o trabalho final da fotografia. Né? Tu estás a terminar o produto que é para partilhar o produto. Olá, boa noite. Eu tenho uma questão para o Tiago e acho que ele já falou um bocado sobre isso, mas eu gostava que ele abordasse um bocado mais. Acho que nós vivemos hoje uma realidade, não sei se é só hoje, mas uma realidade onde há uma preocupação muito grande com o detalhe, né? Com o detalhe e com o perfeccionismo. Eu sei que no seio dos jornalistas, que eu sei que eu frequento, mas também dos artistas, há essa pressão sobre quando é que devemos deixar a obra sair, qual é o melhor momento, não poderia ter feito mais. E sobretudo numa altura em que temos tanta exposure, tanta exposição ao trabalho dos outros, o que as pessoas já estão a fazer, sinto essa tendência muito grande ao detalhe, mas me parece que o Tiago vai exatamente ao oposto e se propõe até num ato de bravura muitas vezes, às vezes expor aquilo que por outras pessoas seria considerado como raw material, né? Como se fosse um trabalho, como eu estava a dizer, que a pessoa não sabe se ainda é um trabalho que pode to be continued, ou seja, realmente finalizado, mas acho que isso destaca um elemento importante que é a agência e o poder que o artista tem de determinar que é aqui onde termina, não é aqui onde começa e é aqui onde termina. Então gostava realmente que o Tiago falasse um bocado sobre isso, sobre de onde é que vem essa meio que bravura, num contexto como hoje, parece um ato de bravura, inclusive, de coragem, porque não, me parece, né, num contexto de tanto detalhe, tanta preocupação com detalhe, etc. E o Tiago vem aqui e nos dá aquilo que ele entende que deve ser isso. Só parece mesmo. Não sei se descrevo assim. Epá, acho que tem... Não sei bem como argumentar isso, mas primeiro obrigado pela opinião, mas eu sinto que varia também de trabalhos, porque, por exemplo, estas peças são um pouco mais completas, acabadas, né? E estão emolduradas, que também é uma coisa que eu nem sempre faço. Mas eu gosto também de ter esse... Mas mesmo assim estão em diferentes estágios, né? Tipo, pode-se ver, há um ritmo aqui, um desenvolvimento. E mesmo isso, eu não sei, eu gosto disso, se calhar também porque está relacionado ao cinema e ao movimento e à animação, né? Essa ideia de storyboard. Se calhar é uma coisa um pouco ver tudo como se fosse um storyboard grande, ou que pode ter movimento entre si, né? São painéis únicos, já é a mesma imagem, mas tem uma variedade que cria um certo movimento, uma sugestão de pode vir mais. Eu gosto dessa abertura, né? Dessa ambiguidade de não acabou ainda, tá em aberto, né? Pode seguir. Então acho que é mais disso do que isso. Não, por favor. Antes de mais, boa noite a todos e obrigada. Aliás, acho que o painel todo foi muito interessante ouvir-vos falar. A minha pergunta vai para o Rui, eu tive que apontar, já não me permite, mas tu, enfim, conhecendo-te um bocadinho, já tendo privado contigo em estúdio, tu tocaste aqui numa questão sobre tu teres, haver essa necessidade de conhecer o medium onde tu vais trabalhar, não é? E a minha curiosidade é perceber como é que tu contornas estes desafios num contexto onde nós não temos casas de impressão profissional que correspondam às necessidades dos artistas, não é? E como é que estratégias é que tu adotas e que contornos é que tu fazes e ajustes para tu conseguires
obter o resultado da tua obra mais próximo daquilo que é esperado, não é? Porque se calhar num contexto ideal, eventualmente estas obras poderiam estar impressas num outro tipo de papel, num outro formato, etc. Então a minha curiosidade é aí, não é? Perceber um bocadinho, porque eu acho que acaba por ser uma dificuldade transversal a todos os artistas e aos artistas mais emergentes, vá por assim dizer, que é o acesso aos recursos, que é o acesso aos materiais. Portanto, gostava de ouvir de ti. E acho que se calhar também o Tiago pode responder um bocadinho, talvez, a essa questão. Mas mais uma vez. Pois, obrigado pela pergunta. Eu, para ser sincero, como eu trabalho no formato digital, isto facilita-me um pouco. E eu, muitas das vezes, antes de passar para imagens finais, vou fazendo uma série de testes. Estas imagens foram feitas entre 2022 e 2023, e de lá para cá já fiz vários testes de impressão. Estas, por acaso, são impressas onde elas idealmente estariam, o tipo de formato onde elas idealmente estariam impressas. Mas o que eu tenho aprendido ao longo destes anos é a forma de tentar minimizar custos, erros que saem demasiado caros. Isso também é um processo de outras vidas, de outras profissões, que é trabalhar com amostras, com sempre as escalas pequenas, e as escalas vão aumentando à medida que nós também vemos que, pronto, ok, parece que eu já consigo perceber que isto está a começar, escolhi o papel certo, ou pelo menos estou muito próximo, depois vais imprimir uma coisa um bocadinho maior. E pronto, e assim evita-se, contorna-se algumas dificuldades, e algumas não são, algumas, pronto, um problema que nós artistas temos é aceitarmos os problemas e as dificuldades e continuar a trabalhar, mas depois é uma questão que eu acho que é mais individual para cada um, como é que se sobrevive a isso, mas the struggle is real. Obrigada. Eu acho que o que eu podia acrescentar é que, por exemplo, isto é uma técnica de impressão gravura, né? E não foi feito cá, eu fiz isto numa residência, porque em Luanda, que eu saiba, não há ateliês de gravura especializados a isso. Há de serigrafia, né, do Aladdin, mas não há gravura ou litografia ou técnicas desse estilo. E eu sei de artistas daqui que fazem esse tipo de trabalho, né? Acho que a Helena, a Pamina também, acho que também está a começar. Então isso são coisas, sim, são recursos que fazem falta, ter assim ateliês coletivos onde vocês possam ir trabalhar e ter acesso a isso, né? Sim, de uma forma geral. Mas, sim. Sim, de forma geral trabalha-se com muita dificuldade e isto só sobrevive porque os artistas estão sempre dispostos a dar o corpo ao manifesto, aparentemente. Não sei por quanto tempo. Mas por outro lado, a outra parede, aquele trabalho pode ser feito de qualquer maneira, né? Reaproveitar papel. Bom, estamos já. Sim, por favor. Boa noite. Sei que a conversa está muito interessante. Está. A primeira questão vai para o Tiago. Portanto, quase todas as obras que aí estão expostas, tanto desta e da outra parede, me apresentou o número de nuvens e mar. E esteve a comentar que uma das suas inspirações é o cinema. Sim. E tentar representar sempre uma movimentação, certo? Um movimento. As nuvens, né, dão sempre a impressão que estão em movimento e a dado momento formam formas diferentes, podemos interpretar muita coisa olhando para o céu. O mesmo acontece para o mar, né? Podemos ver várias formas de imagens. Gostaria de saber qual é a relação nas tuas obras entre as nuvens, o céu e o mar. Para o Rui, gostaria de saber, ou seja, começar por dizer que quando nós olhamos para uma imagem ou para uma arte, para uma obra de arte, tanto podemos ver o que o artista queria representar. E eu acho que também as imagens têm o poder de mostrar e falar até o que não está a ser dito. E eu gostaria de saber se alguma vez já pensou em representar alguma coisa que lá já esteve, nos locais que já visitou, por exemplo, o Rito Carnaval, mencionou que é uma área vasta.
alguma coisa que lá já esteve e não sabe dizer o que é. Por favor. Basicamente isso. Podes repetir a pergunta, faz favor. Gostaria de saber se, nos locais que já visitou, por exemplo, o Cuito, se alguma vez já tentou representar alguma coisa que já lá esteve, né? Que já lá esteve, mas não sabe dizer o que é. Como se fosse um sexto sentido, né? Alguma coisa que sentes que lá esteve ou também os povos contam que já esteve e Agora percebi. Então, primeiro, eu acho que a tua pergunta já respondeu muito do porquê que eu me interesso por nuvens de mar, né? Porque tem a ver muito com o movimento e também com essa capacidade de abstração, né? Que é uma fonte de abstração natural, digamos. E eu gosto de usar isso um pouco dessa maneira, mas também é uma solidificar uma abstração natural, né? Uma coisa meio contraditória. Sim, eu acho que eu vejo cada nuvem aqui como um personagem em si, né? É como se esse quadro fosse um conto, ou sei lá, e cada um tem a sua característica ou personalidade, sei lá. Então isso chama muita atenção, sem dúvida. É como se fosse quase um truque, né? Uma fonte interminável de imagem abstrata. Então, eu acho que a cabeça dos artistas funciona assim um pouco como os mediums, se necessário. E depois, se tivesse funcionar um pouco como um historiador, depois também funcionas um pouco como um historiador. Então, às vezes estando lá, e se tiveres um pouco de contato com a história, com o futuro, e tiveres com um chapéu de medium, eventualmente, né, quanto mais não seja para o artista convencer-se a si próprio de que há mais do que ele imagina, ou do que ele consegue ver. Então acho que é um pouco isso. Às vezes eu tenho que perceber em que momento é que eu estou a fazer, se eu estou num momento de geólogo ou alguma coisa assim. Que é para perceber, mas sem dúvida sim. E essa zona é um pouco isto. Nós temos que ir para as considerações finais. Estamos a uma hora de conversa. Eu convidava os artistas da primeira parte a se posicionarem cá à frente, pelo menos, né? E então... Tem mais cá, né? como é que vamos fazer isso? Mas... Senta nessa. Bom, eu acho que para fecharmos a nossa conversa, todo artista fala para o seu tempo e fala para o passado e para o futuro também. Na sequência daquilo que vimos conversando, o que é que vos apetece dizer em modo de resumo, de perspectiva, de sonho e a vossa relação com esse espaço que abre aqui um novo, vou dizer, lugar de pensarmos as coisas. Por favor, Edgar. Eu acho que é muito interessante essa relação, né, com relacionar aquilo que é a nossa criatividade, nosso pensamento, aquilo que nos vem à alma, primeiramente, depois saber representar, né, e também esse espaço abre uma grande oportunidade também de expandir aquilo que nós queremos transmitir. Então, é muito saudável nós interagirmos entre artistas, porque acabamos também por beber experiência uns dos outros, em termos não só técnicos, mas também conceituais, porque o artista não pode, na minha forma de ver, não pode ficar muito fechado. Eu, por exemplo, agora me identifiquei muito com o Tiago na questão dos esboços, porque eu também fazia muitos esboços, mas não dava muito interesse. São coisas que para mim criei e ponho ali. E agora vejo que é muito bom isso e desperta também a intenção daquilo que é o acúmulo, né? Vou começar a buscar aqueles esboços que são ideias muito únicas e às vezes nós nos perdemos nisso e não conseguimos fazer réplicas. Então, para mim, pessoalmente, é muito interessante
essa oportunidade de estarmos comunicados, para explorar mais, partilhar experiências, isso é muito bom. Podes pensar num caderno de artista. Caderno de artista, de modo intencional, vou dizer, arquivar, fazer um arquivo de imagens daquilo que são as suas produções sempre finalizadas, o teu esboço finalizado. Helder, o que é que te apetece dizer a essa altura? Considerações finais. O que me apetece dizer agora, nesse momento, é que esta é apenas a segunda vez que eu partilho obras com o público, né? É sempre muito interessante ver ou obter a reação das pessoas às minhas obras, né? Aprendo muito com isso. É uma enorme alegria poder partilhar espaço com outros jovens talentosos, partilhar experiência, trocar experiência, poder colaborar. Já colaborei com o Magno, por exemplo, podemos colaborar através do futuro e outros colegas também aqui presentes. Eu sinto que é só alegria. Ótimo. Não, a criação como alegria e liberdade, isso é a sua idade, então, isso é importante. Sim. Magno. Pronto, primeiro agradecer aqui o Raiz à América pela oportunidade, depois aqui as outros artistas que tivemos nessas últimas semanas a conversar, trocar algumas ideias, perceber um pouquinho melhor o que é que cada um faz. Mas mais que isso, eu se calhar gostaria aqui de deixar, não vou dizer considerações finais, porque acho que vamos continuar a conversa dinâmica, certo? Mas eu acredito que as pessoas que estão aqui pela primeira vez, se venham às vezes, que tenham a oportunidade de conversar, façam perguntas aos artistas, tentem perceber um pouco o processo, porque eu acredito que temos cada um coisas muito diferentes a falar e muitas das vezes isso se perde no que é ir para uma exposição ou simplesmente olhar para um quadro. Eu acho que é bom quando as pessoas tentam manter, não vou dizer também um nível super pessoal, não somos amigos, se calhar não somos família, mas tentar encontrar aí um espaço de conversar, interagir, perceber um pouco as intenções das pessoas com os trabalhos que têm, porque a princípio, muitas das vezes entramos com uma exposição, olhamos para aquilo e não nos interessa, mas se eu visto um pouco do porquê, se eu visto o contexto de onde aquilo foi criado, talvez consigas perceber melhor a razão daquela obra tem. Então, acho que a consideração final para mim seria isso. Vão para as exposições, mas um pouco com os artistas. É isso. Rui, por favor. É importante esse ecossistema entre artistas, galerias, organizações, como faz, que provavelmente tem também esse trabalho de fazer circular as obras, conservar as obras, tornar as obras acessíveis. E pronto, acho que nesse sentido, isso é que importa continuar a trabalhar. Tiago, por favor. Já foi tudo dito. Eu queria estar dizendo para vocês. Escrevo. Não, mas agradeço aqui. Também por exemplo, quando eu estive a viver fora, eu já segui o trabalho do Rui e do Magno. Então, para mim é importante voltar e estar aqui e envolver com os artistas e mostrar o trabalho ao lado deles. Isso acho que é bom, né? Positivo. Estou feliz de estar conseguindo e de manter, né? E não só, tem muitos artistas aqui também presentes e acho que é importante manter esse espírito aberto para colaborar, para comunicar, para imaginar coisas e é isso. Bom, a todos, aqui temos o espaço, esse é um espaço de reflexão, de pensamento, circulação de ideias e acho que pode ser importante tornar-nos mais sólidas muitas das ideias que temos sobre, no caso aqui foi a paisagem, mas podia ser tendências históricas, o perfil de artistas, histórias pessoais, que em última instância enriquecem o nosso diálogo e a nossa visão como cidadão. A FAS, em particular a MEC Vieira, por causa da capacidade de reunir-nos aqui hoje, os artistas em particular, que no início, evidentemente, tanto eu quanto vocês teriam tido um pouco de dificuldade para fazer fluir as ideias, mas podemos dizer que, para ser um dia como hoje em Luanda, acho que vemos aqui um momento particular de diálogo de várias gerações, de vários artistas com vários perfis, e oxalá isso se repita profundamente. Então, muito obrigado a todos e até breve. Obrigado.